A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Olá, boa noite. O Brasil ele está em 7ª posição de maior produtor de cacau do mundo. Só que, incrivelmente, é que a gente utiliza técnicas ultrapassadas por mais de 50 anos. E a minha ideia aqui é trazer como é que a gente vem transformando essa realidade através de inovação. Para quem não sabe, a Bahia também é referência em cacau. Espero que todos saibam, né? É um ícone aqui do nosso território, assim como em toda a região amazônica também, né? Só que, principalmente se tratando da quebra do cacau, foi sempre utilizado aí um processo extremamente manual, um processo braçal, literalmente, a facão. E eu vou compartilhar com vocês como é que a gente vem fazendo isso através de inovação aberta. Muito prazer, sou Alberto Filho, como foi compartilhado aqui. Atualmente estou como Head Comercial de Marketing no Grupo Rede Mais. A Rede Mais é uma empresa de inovação corporativa e aceleração de startups. A gente vem fazendo aí programas de inovação, gerando impacto para todo o território nacional. E é de grande prazer estar compartilhando esse case aqui com vocês. Agradeço aí o convite a toda a equipe do Job Congress para compartilhar aqui um exemplo de como é que a gente gera impacto e como é que vocês conseguem aí levar inovação para diversas cadeias, tá? E aí, voltando a falar do cacau, ele tem aí, de fato, uma cultura, não apenas falando da cultura do fruto, mas ele aí tem um processo extremamente ali ultrapassado e que gera muitos custos, gera muito desgaste físico, gera desgaste da sua cadeia produtiva. E aí, a partir disso, junto com os parceiros dessa cadeia aí do agro, a gente criou o programa Desafio Tecnológico do Cacau, que é o que eu vou compartilhar com vocês. O que é isso, né? O que é um desafio, por que tecnológico e por que do cacau, afinal de contas, né? Então, esses aqui foram os parceiros envolvidos, e eu posso dizer aqui que ele foi encabeçado aí pela FIBE Senar, que é quem atua diretamente nessa frente, né, do agro. E aí o FIBE Senar, ele chegou um momento que ele falou assim: temos esse problema aqui, que ele está sendo trazido pelos nossos produtores rurais. Aqui na cultura do cacau tem diversos problemas, tá? Inclusive, essa já é a 2ª edição do Desafio do Cacau, que eu posso compartilhar daqui a pouquinho sobre a 1ª edição. Então, os produtores chegaram para o FIBE Senar e estamos com esse desafio aqui, estamos com diversos desafios, e a FIBE Senar falou assim: beleza, vamos buscar aqui forma de solucionar esse problema. Só que eles poderiam chegar e fazer uma encomenda tecnológica. O que é uma encomenda tecnológica? Ligar para um desenvolvedor de software e dizer ali o que é que pode ser feito, né? Algum produto que possa ser desenvolvido. Mas por que não a gente abrir isso ao mercado e prospectar soluções que as pessoas possam pensar de uma forma aí colaborativa? Que é esse aí o princípio da inovação aberta, tá? Então, a quebra do cacau, que foi o desafio principal elencado pelos produtores, ela deixou de ser um desafio solitário, ou seja, apenas dos produtores, para virar um desafio coletivo. Ou seja, nesse momento, qualquer pessoa de todo o território nacional tinha acesso a esse desafio, que é o desafio da quebra do cacau, essa problemática, que é a problemática da quebra do cacau, e eles poderiam promover soluções inovadoras, né? E é esse o poder da inovação aberta. A solução ela pode vir de onde menos você espera. Pode vir de um estudante de uma faculdade, pode vir de um centro de pesquisa, pode vir de um órgão público, de qualquer lugar que vocês possam imaginar. Então, esse é o potencial da inovação aberta. E aí, o que foi que nós fizemos no final das contas, né? A FIBE Senar, junto com o Sebrae e outros parceiros estratégicos, convidou a Rede Mais para gerir esse programa de inovação aberta. E a Rede Mais, nesse processo, o que foi que ela fez de uma forma bem resumida a princípio, tá? A gente entendeu os desafios e as necessidades, abrimos um edital público a mercado, prospectamos soluções, nós curamos essas soluções, escolhemos as melhores, e aí nós levamos elas a campo para entender qual é a melhor que se adapta, qual que vai se aplicar melhor a resolver essa problemática. Posteriormente, selecionamos e premiamos. Mas eu vou contar isso aqui de uma forma um pouco mais detalhada agora, que vocês já entenderam mais ou menos como é essa jornada. Então, o primeiro passo foi o passo de diagnóstico.
A FAIB Senar, ela começou ali entendendo, ouvindo os produtores rurais. Né? Eles falaram, a gente tem essa problemática aqui de quebra do cacau. Eles geram muito desperdício, excesso de desperdício na quebra, tem muito acidente com os produtores, a saúde dos produtores é extremamente prejudicada, é um processo muito ineficiente, que atrapalha toda a cadeia produtiva, e mesmo assim a gente ainda em 7º lugar. Imagine quando a gente começar a escalar a solução, né? Qual posição que a gente pode ter aí a nível nacional. Então, o primeiro passo foi estabelecer aí esse diagnóstico. Segundo passo, qual é? A gente agora vai prospectar propostas de soluções inovadoras. Então, criamos um edital, e nesse edital ele não foi uma encomenda tecnológica. A gente não determinou o que a gente queria. Eu não quero uma tecnologia, um produto que ele faça ABC. Não quero isso. Eu quero que as pessoas pensem, que as pessoas tragam boas ideias, que as pessoas tragam boas soluções. Então, dentro desse edital, a gente colocou ali premissas e objetivos que a gente gostaria de atingir. Né? Então, tivemos ali 40 propostas de todo o Brasil, tá? De diversas frentes, sejam startups, negócios inovadores, né? Centro de pesquisa, produtores rurais também começaram a submeter soluções inovadoras. Tá? E aí, dentro dessas 40, selecionamos 12 soluções que a gente achou mais interessante. Né? Essas 12 soluções, a gente avançou para a terceira etapa, que é a etapa de curadoria. Na curadoria, a gente formou um comitê avaliador para entrevistar essas propostas e entender quais são as melhores propostas ali. Né? Então, a gente levou critérios como, isso aqui, de fato, resolve o problema do produtor? Isso aqui, ele tem uma facilidade de utilização? Isso aqui é realmente inovador? Isso aqui, ele tem potencial de crescimento? E vários outros critérios. Então, a gente levou em consideração diversos pontos como esse, e das 12 propostas, nós selecionamos 3 para avançar dentro dessa jornada. Tá? E aí a gente vai para a quarta etapa desse caminho. A quarta etapa, a gente pegou essa turma que foi selecionada, selecionamos 4 propostas, 3 propostas de soluções aí para a quebra do cacau. Dentro dessas 3 propostas, a gente levou lá para Ilhéus. Foi até comentado de Ilhéus aqui na estante, né? A gente levou eles para Ilhéus, teve pessoas de outros estados, inclusive, que a gente fez toda a logística de levar para lá, e a gente levou eles para fazendas mesmo de cacau, para eles sentirem ali, na prática, como é que essas soluções deles poderiam ser testadas ali diretamente. Então, eles passaram 2 dias imersos com produtores rurais, imaginando e validando as suas soluções, e aí, após isso, a gente voltou para casa. Né? E aí a gente conversa com eles, a gente conversa com essas pessoas que desenvolveram esses projetos, e a gente fala, e aí, beleza? Vocês já coletaram o feedback, vocês já entenderam qual é o desafio um pouco mais a fundo, e agora eu quero que vocês refinem essas propostas, a partir do que vocês entenderam da realidade local. E aí a gente começa a mentorar esses projetos, né? A gente fala ali sobre validação, a gente fala sobre prototipagem, sobre MVP, justamente para arredondar um pouco mais esses produtos. Tá? E aí a gente avança para a etapa final, que acho que é uma das etapas aí mais interessantes para quem é empreendedor. Né? Essas propostas, elas foram conduzidas para um evento. A gente criou um evento que foi, a gente chama de Demo Day, tá? Onde essas soluções elas foram apresentadas em um ambiente como esse, para um público que foram parceiros estratégicos, potenciais investidores, produtores rurais, né, da cultura do cacau, tá? E formamos também uma banca avaliadora. Quem aqui já assistiu Shark Tank? Alguém aqui já assistiu Shark Tank? Boa. Quem já assistiu Shark Tank sabe muito bem como é que funciona a banca avaliadora ali. Então, a gente formou um comitê de avaliação formado por potenciais parceiros, potenciais investidores e especialistas desse segmento. Tá? Eles avaliaram todas essas soluções aí com viés um pouco mais técnico. Isso aqui, de fato, vai resolver essa dor? Como é que ele vai resolver? Isso aqui realmente é inovador? E aí eles compilaram tudo isso dentro de um barema e uma solução foi selecionada. Tá? Essa solução ela ganhou R$100 mil para ir desenvolver esse projeto
Ele está em processo agora de desenvolvimento, nesse momento, junto aí com a FAEB Senar, né? E após ele desenvolvido e testado, ele vai ter aí uma escala nacional, que essa é a proposta, que a gente consiga aí contribuir para toda a cadeia do Brasil, para que a gente consiga ter um melhor posicionamento, né? A gente volte aí a estar ali, talvez, no top 3 mundial, né, de principal produtor de cacau, exportador de cacau aí, a nível mundial. Então, quem ganhou foi um produtor, inclusive, nem foi, a gente poderia até imaginar que poderia ter sido aí um centro de pesquisa, né, poderíamos imaginar que foi aí uma startup, mas foi um produtor rural que desenvolveu uma tecnologia, que é essa aqui, tá? Ela até o momento está assim chamada de Café Fazenda Goiabal, que é o nome da fazenda desse produtor. Aqui eu não consigo reproduzir o vídeo, mas o cacau ele é posto aqui, e ele já sai na parte inferior descascado, ou seja, ele não exige mais aquela quebra-facão, né, onde existe o desgaste físico, não tem escalabilidade, existe ali um potencial de risco de saúde muito grande e diversos acidentes, como eram comuns acontecer, tá? E hoje a gente está começando a explorar esse recurso. Aqui alguns dos nossos números durante esse processo, foram aí 34 inscritos, propostas de soluções, 13 propostas foram avaliadas na fase de entrevistas e 3 finalistas. Realizamos 2 visitas técnicas nesse processo, foram 12 horas de mentoria para eles entenderem sobre validação, sobre prototipagem, mais de 300 horas de capacitação de treinamento mesmo, 12 instituições envolvidas e 3 especialistas aí de mercado no agro e inovação para dar suporte a todo esse processo. Aqui a foto do vencedor, né, com aí o cheque de R$100 mil. A gente saiu em algumas mídias, aí em algumas matérias sobre esse projeto, né, saímos no Globo Rural, Ilhéus.net, Cacau e Chocolate, diversos outros movimentos. Tem também entrevista e tem no YouTube aí sobre o desafio do cacau. Convido vocês aí a acessarem, a pesquisarem e conhecerem sobre esse desafio. Essa é a segunda edição, como comentei, né? A primeira edição foi sobre gestão do inventário florestal. Então, como é que eles geriam todo aquele processo ali da fazenda mesmo de cacau, da sua produção de cacau. Foi também um case brilhante. E aqui, algumas fotos aí das nossas visitas técnicas, tá? E um depoimento do vencedor, né, o feedback aqui do Felipe. Esse prêmio é uma grande conquista, mas também é uma grande responsabilidade. Agora é hora de transformar isso em realidade, testar, validar com os produtores e obter o aval de quem realmente importa. Aquele que acorda às 5 da manhã, vai para a lavoura e cuida das suas plantas como parte da família, né? Então, ele entende isso como uma grande responsabilidade agora de próximos passos, de refinar essa solução e aí levar para todo o mercado de uma forma escalável. Então, foi isso que a Rede Mais conduziu. Fizemos aí o processo de diagnóstico, né, de entrevista, de curadoria, de mentoria, de premiação, mas, acima de tudo, acho que vale entender que nós orquestramos aí um processo de conectar pessoas que têm dores com quem realmente resolve, com quem realmente traz essas soluções, que pode ser qualquer um, né? Pode ser vocês que estão aqui, né? Tem aqui a turma da UFBA que está sempre aí pensando, participando dos hackathons, são um belíssimo case aí, sobre pessoas que estão dedicadas a pensar em inovação, pensar em novas tecnologias. Então, convido vocês a conhecerem mais sobre o desafio tecnológico do cacau. E aí, para não me estender, eu queria aproveitar para fazer mais um convite, tá? Se você gostou dessa história aqui do desafio tecnológico do cacau, sobre inovação, quer conhecer mais sobre inovação, tendências, aqui na FEComércio, no dia 4 de dezembro desse ano, teremos a segunda edição do Impulse Fórum. É um dos principais eventos aí para lideranças inovadoras, onde a gente une aí gestores, unimos empresários, unimos pessoas que realmente transformam um ecossistema de inovação, para estar aqui nesse espaço, né, a gente utiliza 2 ambientes, fazemos aí ambientes específicos para cada perfil, e é um evento super diferenciado. A gente tem a principal batalha de startups do mundo, que é o Gathering, realizado aqui. Temos o Prêmio Impulse, que é a premiação das organizações mais inovadoras da Bahia. Temos matchmaking de negócios, temos palestras com referências a nível nacional, e vocês não podem perder essa oportunidade. Inclusive, a gente está aqui com
aí liberando o primeiro lote com 50% de desconto. Vocês podem escanear esse QR Code e fazer parte desse momento. É um evento que está transformando aí a realidade do ecossistema, né? A gente já está levando aí para outros estados e eu quero vocês aqui também fazendo parte disso. Tá? Muito obrigado.